O sol começa a descer lentamente no horizonte do mar Egeu, tingindo o céu de Mileto com matizes profundos de laranja, âmbar e púrpura. É o crepúsculo de uma era. O som rítmico das ondas que se quebram contra as pedras milenares do antigo porto cria uma atmosfera de melancolia quase palpável. Um murmúrio constante que parece ecoar a urgência da alma de um homem em missão. O vento sopra com vigor, vindo do mar, trazendo consigo o cheiro salgado do Mediterrâneo e o ranger das cordas nos mastros dos navios atracados, simbolizando a inevitabilidade da partida. Estamos no século I depois de Cristo, em um dos pontos mais estratégicos e vibrantes da Ásia Menor. Aqui, nas docas e areias de Mileto, o tempo parece ter desacelerado propositalmente para acomodar um encontro que mudaria para sempre os rumos da fé cristã. Paulo, o apóstolo que percorreu milhares de quilômetros para semear a mensagem de Jesus, caminha pela costa com passos que carregam o peso de 1000 memórias e o pressentimento vívido de um futuro marcado por sacrifício e dor. Muitos historiadores e leitores das Escrituras se perguntam por que Paulo, estando geograficamente tão perto de Éfeso, optou por convocar os líderes até Mileto, em vez de visitá-los pessoalmente na cidade onde estabeleceu raízes profundas. A explicação para essa escolha reside em uma mistura de estratégia geopolítica e uma urgência espiritual avassaladora que consumia seu espírito. Paulo está em uma corrida desesperada contra o tempo. Seu coração e sua mente estão fixos em Jerusalém. E ele deseja fervorosamente chegar à Cidade Santa antes do dia de Pentecostes para cumprir seus votos e obrigações. Uma parada prolongada em Éfeso, o lugar onde ele dedicou 3 anos intensos de sua vida em um ministério transformador, certamente resultaria em semanas de compromissos sociais, pedidos de oração e despedidas que ele simplesmente não poderia se permitir. No entanto, o laço que o une àquela igreja é inquebrável. Existe um contraste fascinante e ao mesmo tempo triste aqui. Enquanto o ministério em Éfeso foi marcado por grandes milagres públicos e uma vitória retumbante sobre o paganismo, este encontro clandestino na praia de Mileto é envolto em uma sobriedade sombria. Não há multidões aplaudindo, apenas o som das águas e a expectativa de um adeus que todos sentem ser definitivo. O apóstolo enviou mensageiros urgentes à cidade vizinha, solicitando a presença imediata dos anciãos da igreja de Éfeso. Quem eram de fato esses homens? Eles não eram meros administradores de uma organização religiosa nascente. Eles eram os guardiões do rebanho, líderes experientes que haviam sido forjados no fogo das perseguições e ensinados pessoalmente pela doutrina de Paulo. Para o cristianismo primitivo, a liderança de Éfeso era o farol que iluminava toda a província romana da Ásia. Quando a convocação chegou, eles deixaram tudo para trás, sem questionar. A jornada de Éfeso até o porto de Mileto não foi apenas um deslocamento físico, mas uma peregrinação de profundo respeito e amor por aquele que consideravam seu pai espiritual. Enquanto caminhavam em direção ao litoral, um sentimento de presságio os acompanhava silenciosamente. Eles sabiam que Paulo não os chamaria de forma tão abrupta se algo extraordinário e grave não estivesse prestes a ser anunciado. Quando finalmente os anciãos despontam no horizonte e chegam à areia da praia, o primeiro contato visual entre eles e o apóstolo é carregado de uma densidade emocional que as palavras comuns mal conseguem descrever. Paulo os vê de longe e se adianta para recebê-los com a dignidade de um capitão que prepara sua tripulação para a tempestade. O abraço inicial não é um cumprimento formal, mas um entrelaçar de corpos e almas que carrega a dor de uma separação iminente que ninguém deseja verbalizar. O silêncio que se segue é profundo e pesado. Ninguém ousa quebrar a quietude do entardecer com palavras triviais ou saudações superficiais. Os líderes de Éfeso observam atentamente o rosto de Paulo,
um rosto envelhecido pelas viagens exaustivas e marcado pelas cicatrizes das pedradas e dos açoites romanos, mas com olhos que ainda queimam com um fogo divino inabalável. Eles percebem, na gravidade absoluta de seu semblante, que as notícias daquele dia não seriam sobre novas expansões missionárias, mas sobre um testamento final de vida e coragem. Paulo começa a falar sob a luz dourada do fim do dia, e sua narrativa inicial volta-se para o legado que construíram juntos em meio às dificuldades. Ele recorda, com uma voz que oscila entre a firmeza apostólica e a emoção de um pai, como se comportou entre eles desde o primeiro dia em que pisou naquelas terras. Ele não fala de autoridade, hierarquia ou poder, mas de como serviu ao Senhor com toda a humildade de espírito e com lágrimas que muitas vezes molharam o chão das casas em Éfeso. Esse fundamento de vulnerabilidade e sinceridade absoluta é o que dá autoridade moral ao seu discurso. Antes de continuarmos essa jornada emocionante e descobrirmos as revelações perturbadoras que Paulo fez a esses homens, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Ele estabelece a base emocional para o que viria a seguir, preparando os líderes para as notícias proféticas que fariam seus corações tremerem sob a luz moribunda do sol de Mileto, enquanto o navio no porto espera o sinal para partir. A voz de Paulo, antes suave pela nostalgia, ganha agora uma tonalidade de aço. Ele olha nos olhos de cada ancião e lança uma revelação que gela o sangue daqueles homens. Ele está indo para Jerusalém, preso pelo Espírito. Essa expressão não é apenas uma metáfora poética. Para Paulo, é uma realidade teológica e física absoluta. Ele se sente compelido por uma força invisível, uma necessidade divina que sobrepuja qualquer instinto de preservação. Ele admite, com uma franqueza perturbadora, que não sabe exatamente o que lhe acontecerá lá, exceto por um detalhe sombrio revelado pelo Espírito Santo em todas as cidades por onde passou. Que prisões e tribulações o esperam. O anúncio cai como um martelo sobre a areia da praia de Mileto. Os líderes de Éfeso, que esperavam talvez um plano estratégico para novas igrejas, veem-se agora diante de um homem que caminha voluntariamente para o que hoje chamamos de corredor da morte. A reação de choque é visível nos rostos endurecidos pelo sol da Ásia Menor. Como aceitar que o maior arquiteto da fé está marchando conscientemente para as correntes? No entanto, é nesse momento de tensão máxima que Paulo profere uma das frases mais lendárias e impactantes de toda a literatura cristã. Ele afirma categoricamente que em nada considera a sua vida preciosa para si mesmo, contanto que possa completar com alegria a sua carreira e o ministério que recebeu do Senhor Jesus. Aqui, o conceito de completar a carreira não se refere a uma aposentadoria tranquila, mas ao cumprimento de um propósito tão elevado que o bem-estar físico torna-se secundário. Para Paulo, a vida não é algo a ser preservado a qualquer custo, mas uma semente a ser plantada no serviço de Deus. Essa perspectiva vira de cabeça para baixo a lógica humana de sobrevivência. Ele não está sendo temerário ou suicida. Ele está sendo fiel a um chamado que transcende a existência terrena. Os anciãos de Éfeso ouvem em silêncio absoluto, absorvendo a ideia de que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que algo é muito mais importante que a própria preservação. Mas o tom do discurso muda novamente, tornando-se ainda mais urgente e sombrio. O vento de Mileto parece soprar mais frio, quando Paulo vira sua atenção do seu próprio destino para o destino daqueles que ficam para trás. Ele lança um alerta profético que ecoaria pelos séculos. A entrada de lobos cruéis no rebanho. A mudança na locução de Paulo é perceptível. A doçura do pai espiritual dá lugar à severidade do sentinela que vê o perigo no horizonte.
Ele profetiza que, após sua partida, homens impiedosos não pouparão as ovelhas. O que torna esse aviso especialmente terrível é a revelação de que a ameaça não viria apenas de fora, das perseguições romanas ou da oposição cultural, mas que surgiria de dentro, entre os próprios líderes que agora o ouviam. Homens que falariam coisas perversas, distorcendo a verdade para atrair discípulos para si mesmos, trocando a glória de Deus pela satisfação do próprio ego e autoridade. A definição de lobos, usada por Paulo, é precisa e devastadora para o coração dos pastores. Ele descreve indivíduos que usam a estrutura da comunidade para benefício próprio, transformando o serviço em exploração. A responsabilidade de vigilância que ele deposita sobre os ombros dos anciãos é esmagadora. Ele os lembra de que durante 3 anos, noite e dia, não cessou de admoestar cada um deles com lágrimas, mostrando que a liderança exige uma entrega emocional constante. Paulo entende que a heresia e a apostasia são doenças silenciosas que começam com pequenas concessões teológicas. Por isso, ele exige deles uma guarda constante, um estado de alerta espiritual que não pode ser relaxado nem por um momento sequer. Ele está confiando a eles o que há de mais sagrado no universo, a Igreja, comprada com o próprio sangue de Deus. Um tesouro que deve ser protegido a todo custo. Finalmente, em um gesto de encerramento de sua responsabilidade ministerial direta, Paulo faz o que se pode chamar de seu testamento espiritual definitivo. Ele declara solenemente que está limpo do sangue de todos. Essa é uma alusão direta às obrigações do atalaia, descrito pelo profeta Ezequiel, que seria culpado se não avisasse sobre o perigo. Paulo afirma com convicção que não omitiu nada do que era útil. Ele anunciou todo o conselho de Deus, sem filtros, sem atalhos e sem polir a mensagem para agradar aos ouvidos humanos ou evitar conflitos. Ele entregou o mapa completo da salvação e do caráter cristão, desde as promessas de consolo até as exigências de santidade. Ao fazer isso, ele transfere o bastão da responsabilidade. Agora, o peso da verdade repousa exclusivamente sobre os líderes de Éfeso. Eles são os novos guardiões, os protetores do depósito sagrado, enquanto Paulo se prepara para enfrentar as correntes que já o aguardam além do horizonte azul do mar Egeu, no caminho para Jerusalém. A voz de Paulo silencia-se por um instante, deixando que apenas o som rítmico das ondas preencha o espaço entre os homens. Com um movimento lento e solene, o apóstolo dobra os joelhos na areia áspera de Mileto. Esse gesto, num contexto público, carrega um peso espiritual imenso. Naquela cultura, ajoelhar-se não era apenas uma postura de oração, mas um ato de rendição total perante o Criador. Os anciãos de Éfeso, movidos por uma sincronia de espírito, também se prostram. Ali, entre os grãos de areia e o cheiro de salitre, Paulo eleva uma oração final, entregando àqueles homens e à Igreja a graça de Deus. Não é uma oração de vitória triunfalista, mas um clamor por proteção contra as tempestades que ele sabe que virão. Ele pede que a palavra, que tem poder para edificar e dar herança entre os santificados, seja a âncora constante de cada um deles quando os lobos começarem a açoitar a fé da comunidade com humildade e verdadeira entrega. Quando Paulo termina de orar e se levanta, o dique das emoções finalmente rompe. O que se segue é uma das cenas mais humanas e tocantes do registro bíblico. Homens robustos, líderes que enfrentaram perseguições e conduziram a igreja de Éfeso, entregam-se agora a um pranto coletivo e convulsivo. Não há mais espaço para a rigidez da liderança. Eles se lançam ao pescoço de Paulo, abraçando-o com uma força que tenta impedir a partida inevitável. Beijam-no repetidamente, um gesto de amor fraternal e gratidão por tudo o que ele sacrificou.
O som do choro mistura-se ao barulho do vento que sopra do mar Egeu, criando uma sinfonia de saudade que ecoa pela costa. É o adeus a um pai espiritual, a um mentor que não apenas ensinou doutrinas, mas que derramou sua própria alma como uma oferta viva sobre o altar do serviço. A dor que os consome tem uma raiz específica. A frase de Paulo, confirmando que eles nunca mais veriam o seu rosto nesta vida. Para aqueles homens, a presença física de Paulo era um símbolo de segurança e clareza espiritual. Eles compreendem que o nunca mais terrestre é o preço inevitável da missão. A finitude do encontro humano é sentida em cada fibra de seus seres, transformando a areia de Mileto num memorial sagrado de uma despedida sem retorno neste lado da eternidade. Com o coração pesado, o grupo começa a caminhada em direção ao navio que balança no porto naquele fim de tarde. Cada passo na passarela de madeira parece pesar toneladas. Paulo sobe a rampa firmemente. Ele não olha para trás com arrependimento, mas com a determinação de quem já entregou tudo. Do convés, enquanto os marinheiros soltam as amarras e as cordas rangem, ele talvez tenha acenado uma última vez. Os anciãos permanecem estáticos na praia, com os pés molhados pela maré, observando o navio ganhar o mar aberto. Eles ficam ali em silêncio até que as velas brancas se tornem apenas um ponto minúsculo no horizonte, sentindo o vazio deixado por aquele que os guiou das trevas para a luz, mas que agora os deixa com a responsabilidade de serem eles próprios a luz. Hoje, ao olharmos para essa cena em 2026, o aviso de Paulo sobre os lobos cruéis e a necessidade de vigilância nunca foi tão necessário. Vivemos tempos onde a distorção da verdade muitas vezes nubla a essência do Evangelho. O legado de Mileto nos desafia a perguntar: estamos dispostos a servir com a mesma humildade e lágrimas? Estamos preparados para proteger a fé, mesmo quando o custo é a nossa própria segurança? A história de Paulo continua viva em cada fiel que decide que o propósito de Deus é mais valioso que a vida. Se você sente que é chamado para perseverar, escreva nos comentários: eu vou até o fim. Que a entrega total desse adeus nos inspire a completar nossa carreira com integridade. No próximo episódio, seguiremos os passos de Paulo até o coração do conflito em Jerusalém, onde o seu destino final o aguarda.